com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Versículo 8 a seguir. Lembrem-se que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda diz, louvem o Senhor todos vocês, ó gentios, louvem ao Senhor todos os povos. Em outra parte, o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios, pois nele depositarão a sua esperança. Tome o seu assento, por favor. Ao pastor Marlon, ao todo o corpo de obreiros, eu expresso mais uma vez a minha gratidão. Queridos, devido à mudança de clima, minha voz sentiu, e eu preciso muito de sua atenção. Aos poucos a voz vai aquecendo. Eu preciso falar com vocês, baseado nesse texto, sobre a minha missão local e a minha missão transcultural. Eu vou dividir essa mensagem em 2 pontos. Quando eu digo minha missão local e a minha missão transcultural, eu estou me responsabilizando como igreja sobre esses 2 pontos. Eu li Romanos 15 apenas por esse propósito. A minha missão local e a minha missão transcultural. Se eu faço parte da igreja de Jesus, eu tenho que ter plena consciência dessas 2 coisas. E isso é basilar para quem se diz servo de Deus. Quando Paulo escreve à igreja em Roma, primeiro, ele dá muita doutrina. Essa é a carta mais teológica do Novo Testamento. É a carta que impactou. Tira meu retorno, por favor, a voz já está fraca, me ajuda aí. Essa carta impactou Agostinho de Hipona. Essa carta impactou Lutero. Foi através dessa carta que conquistamos a reforma protestante. O propósito de toda essa carta, além de seu compêndio teológico, é arrecadar valores monetários para as congregações missionárias. A partir do versículo 16, Paulo diz que ele precisa conquistar a igreja para que o ajude e para que essa igreja ajude outras igrejas necessitadas, pois a oferta, o sustento de missionários faz parte da nossa missão. Alguns dentre nós não têm coragem de atravessar a rua para falar de Jesus ao vizinho. Mas tem missionários que deixam o Brasil e vão para outros países. Há missionários que deixam sua cidade e vão evangelizar em vilas. Eles precisam de nossa oferta. Eles precisam do nosso dinheiro. Paulo pede que a igreja
se disponibilize a gerar frutos de oferta para o sustento da obra missionária. Eu percebo que há uma guerra espiritual quando se trata de dinheiro na igreja. Alguns ultrapassam o limite e trazem para a igreja a falsa teologia da prosperidade, da riqueza fácil. E por causa dos pregadores dinheiristas e amantes do dinheiro, nós evitamos falar sobre dinheiro, quando a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre fé. Porque tem coisas que você não vai conquistar na vida com fé, é com administração. A Bíblia ensina, e por causa dos falsos, nós não queremos pregar a verdade por causa dos falsos. Um outro problema é que todo ano você renova a sua conta com a Netflix, com a Premiere. Seus planos de entretenimento aumentam, mas a oferta para o missionário não aumenta. Continua 10, 12, 15, 20 reais. Eu não estou dizendo que esse valor seja pouco. Na realidade, eu não estou criticando o seu valor. O que eu estou dizendo é, se todo ano você renova seus entretenimentos e você sustenta essa máquina de entretenimento para distrair a mentalidade humana, por que você não tem o mesmo esforço para sustentar missionários que estão fazendo o que você não faz, orando por quem você não ora? E Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, que quando nós sustentamos a obra missionária, Deus deposita o fruto na nossa conta. Sabendo o propósito do capítulo 15, que é chegar nesse ponto de arrecadar dinheiro para a obra missionária, é o que ele faz a partir do versículo 23. Vamos ao primeiro ponto, o cuidado com a igreja local. Ele diz no versículo 1, nós os fortes devemos suportar os fracos. Paulo se coloca entre os fortes. Talvez você diga, na igreja ninguém pode dizer eu sou forte. Não, mas Paulo está dizendo nós os fortes. Ele se coloca no meio dos fortes. Ele diz, temos que suportar. Suportar é ser suporte. Os fracos. Forte em quê? Na dependência da graça. Porque a maioria dos primeiros cristãos vieram do judaísmo. E como eles vieram do judaísmo, eles confiavam em suas obras para a salvação. E isso Paulo chama de fraqueza. Por que nós, assembleanos, vestimos-nos de modo diferente? É para ser salvo? Se for, é legalismo. Por que nós, assembleanos, temos uma aparência, na maioria das vezes, diferente de quem está no mundo? Isso é resultado da salvação. Isso é amor pela santidade. Isso é guerra contra a devassidão. Agora, estabelecer isso como regra para a salvação te torna fraco. Os judeus confiavam em suas obras e em sua aparência para a salvação. É disso que Paulo trata aqui, é disso que Paulo trata na carta aos Gálatas e na carta aos Colossenses. É quando eu confio que o meu terno me dignifica como homem de Deus. É errado. É quando eu confio que o tamanho do meu cabelo me dignifica como homem ou mulher de Deus. Está errado. Isso não dignifica, isso não atrai a obra da salvação de Deus em você. Isso pode ser prova da salvação de Deus. Isso pode ser respeito pelo ambiente que você congrega. Porque protocolo não se muda, se adapta.
Não, pastor, mas eu quero ser um crente mais liberal. Vá para a igreja preta. E respeite a igreja onde você congrega. Aqui é assim. Não gosta? Mude. Agora, aqui, querendo se sentir o bonzão, a boa zona, querer mudar um costume local, você se torna um instrumento de Satanás entre nós. Isso é fraqueza. Se você reconhece que depender de suas obras para a salvação é fraqueza, aí a igreja vai te suportar. Porque tem um legalista com sua fraqueza de depender das obras para ser salvo. Se eu não fizer isso, eu perco a minha salvação. Tem outro tipo de gente que quer se tatuar todo, meter um monte de alargador, mete um monte de pince no nariz, na fuça, nos lábios, e começa a dizer, isso aqui é liberdade, isso aqui é salvação. Também não é. É fraqueza. Assim como eu não posso impor o meu costume a você, você não pode impor a sua liberdade a mim. Se eu imponho o meu costume a você, eu te escravizo. Se você impõe sua liberdade a mim, você também está me escravizando com a sua tal liberdade. A igreja universal tem sua fraqueza. A igreja quadrangular tem sua fraqueza. A igreja presbiteriana tem sua fraqueza. E a igreja Assembleia de Deus também tem suas fraquezas. E olhe lá se não for maior do que as outras. E o que a gente tem que fazer? Suportar uns aos outros. Eu, assembleano, suporto a fraqueza do outro. O outro vai suportando a minha fraqueza. Agora, e por que eu digo que nós podemos ter mais fraquezas? Calma aí, irmão, não vai inventar coisa não. É porque nós somos o maior ramo do cristianismo no mundo, os pentecostais. A Assembleia de Deus é a maior igreja no Brasil. Família maior terá mais problema. O que a gente tem que fazer? Desde que não se negue a trindade, a gente suporte. Desde que não se negue que a salvação é só em Cristo, a gente suporta. Desde que não negue que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente suporta. Agora, se começa a negar os princípios basilares da fé, aí é herege. Entra o Salmo 15. A gente despreza quem tem comportamento desprezível. Aí entra o texto de ontem. Nem se sente à mesa para comer com esse que se diz irmão, mas quebra os princípios de Deus. Quando é que eu sei que o irmão é fraco e precisa que eu seja suporte? Quando ele necessita de ajuda espiritual, psicológica, até financeira. Mas tem um tipo de crente que pensa que sua necessidade financeira é uma fraqueza permanente. Ele gosta que as pessoas sintam dó dele. Ela gosta que as pessoas sintam pena dela. E não é assim que a Bíblia ensina. Olha o que diz o texto. Nós, os fortes, devemos suportar os fracos, primeiro, sem agradar a nós mesmos. Ou seja, quando você é suporte para a vida de alguém, às vezes isso tira seu sono, tira o dinheiro de sua conta, tira seu momento de lazer, não agradando a nós mesmos. Segundo, devemos agradar o próximo visando o que é certo. Eu vou te ajudar naquilo que é certo, mas eu não posso ficar escondendo o seu pecado. Eu vou orar com você para você se fortalecer. Vamos jejuar junto. Vamos montar uma equipe para te acompanhar na oração. Agora, esse pecado teu, meu irmão, você tem que confessar, tem que ser tratado. Eu tenho que agradar o próximo naquilo que é certo. Fala certo. Está com a Bíblia não, irmão? Agradar o próximo naquilo que é certo. Ou seja, está acima de sentimento. É princípio. Primeiro, agradar o próximo, às vezes me desagradando. Segundo, agradar o próximo naquilo que é certo. Terceiro, para a edificação dele. Existem pessoas que a gente está ajudando financeiramente e nós estamos destruindo. Na minha família, estava com esse negócio. Pede dinheiro para Zeu, que me chama de Zeu. Pede dinheiro para Zeu, pede dinheiro para Zeu. Eu vou começar a pagar curso para esse povo. Juntei com a minha esposa e começamos a pagar cursos. Como meu pai dizia na Bahia, não dê o peixe, dê a rede para que ele pesque. Então, às vezes, nós temos que ser bênçãos para os outros, não sustentando sua preguiça.
não sustentando o seu desânimo com a vida, mas fazendo-o despertar para entender quem ele é em Deus. 3, Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Ou seja, devemos ajudar o outro, ajudar os irmãos necessitados e fracos. Existe o fraco legalista, que é aquele que confia nas suas obras para a salvação. Existe o fraco que pensa que é a sua liberdade que prova que ele é salvo, uma liberdade só de aparência. E existem vários tipos de fracos na igreja. Agora, aquele que brinca com o pecado, ele não precisa de suporte. Aquele que brinca com o pecado e vai para a internet zombar da igreja, não é o fraco que a gente tem que suportar. Viu, turminha do Não Julgueis, net crente? Aquele que cai em pecado e vai para a internet zombar da igreja, a igreja tem que ir para cima e dizer: cala a boca, tu ganhou muito dinheiro com nós. Cala a boca, respeite quem gerou você. Cala a boca, respeite quem fez o seu nome. Peça ajuda da igreja. Peça a oração da igreja, se submeta à autoridade que Deus deu à igreja, mas não venha criticar a igreja. Suportar o fraco, irmão, é olhar para quem está tendo desvios doutrinários, abrir as escrituras e falar: volta para o caminho certo. É assim que a Bíblia diz: se ele te der ouvido, considera irmão, Mateus 18. Mas se ele não ouvir a igreja, exclui e considera pecador. É isso que a Bíblia ensina. Paulo está ensinando a igreja em Roma a tratar uns aos outros, olhando para Cristo. Cristo não agradou a si mesmo. Por isso que Jesus era bênção para a vida dos outros. Por quê? Porque ele veio para agradar o Pai. Quando você agrada o Pai, você é bênção na vida de seus irmãos. Como que eu faço, pastor, para ser bênção para os meus irmãos? Versículo 4. Essas coisas foram registradas para a nossa edificação. As escrituras nos dão paciência, porque mexer com gente tem que ter paciência. Virar desigrejado é fácil, irmão. Não gostei de tu, vou ficar em casa na minha. Agora, vir para a igreja, toda a ceia está olhando na mesma cara, ouvindo as mesmas músicas, o mesmo pastor, a mesma equipe, a mesma irmã cantando do nosso lado, o mesmo irmão congregar, que é complicado, irmão. Aí Paulo diz assim: quer continuar? Medite nas escrituras. E que escrituras são essas? O Antigo Testamento. Pois quando Paulo escreveu Romanos, o Novo Testamento ainda não tinha sido formado como nós temos hoje. Medite nas escrituras, pois elas te darão paciência e ânimo. Ou seja, se você meditar nas escrituras, você vai ver como que Moisés sofreu com aquele povo, mas não desistiu. Se você meditar nas escrituras, você vai ver como que Elias sofreu. Elias tentando liderar o povo, e a Jezabel com Acabe querendo ser os pastores do povo. Imagina, irmão, pastora Jeza e o pastor Acabe e os profetas tudo vendidos, e Elias pediu a própria morte. E Deus diz: não, rapaz, tem mais 7.000 que tu não conhece, mas eu vim aqui na caverna atrás de você, porque ninguém prega como você. Você tem diferença, Elias. Vem cuidar de Israel. Você olha para o Antigo Testamento e vê Samuel sofrendo pelo povo. Aí você lê a história deles e diz: oh glória, aleluia. Não, irmão, não é para dizer glória, aleluia, não. É para tu olhar para o texto e dizer: se Samuel teve paciência, se Moisés teve paciência, se Elias teve paciência, por que eu não suporto as fraquezas dos meus irmãos? E quando alguém cai do meu lado, eu desvio. Por que eles tiveram paciência e foram até o fim, mas qualquer dificuldade na minha igreja, eu estou mudando de igreja? Tem gente que sai da igreja por causa de gente. É porque nunca esteve lá por causa de Jesus. Aí sai da Assembleia, vai para a Batista, sai da Batista, vai para a Universal, sai da Universal, vai para a Católica e vai parar no inferno, irmão. Porque em vez de você ficar mudando de igreja, você tem que mudar de atitude, você tem que mudar de vida, você tem que ser bênção onde Deus plantou você. A questão é que você quer que as pessoas agradem você, e você não quer agradar ninguém. Esqueça o que você fez, se lembre do que fizeram. Eu disse isso ontem. Pare de cobrar da igreja. O que a igreja vai fazer por mim? O que tu está fazendo por ela? Você não reclama dos falsos pregadores? Reclamo. Você prega o verdadeiro evangelho? Você é uma bênção na sua igreja local ou você só reclama dos problemas dela?
Essa igreja está com problema no teto. Podia ser outra cor. Essa igreja está com problema no ar, não está pegando em mim. Essa igreja está com problema no relógio, está 3 minutos atrasado. E o teu problema é na língua. Se você está na igreja e só vê os problemas dela sem ser bênção nela, você é o pior problema nela. Vaza dela que ela fica melhor sem você. Você sai da igreja reclamando de tudo. Ainda vai para o Facebook dar indireta. Eu falo mesmo, aqui é profeta. Não, você é fofoqueira. É fofoqueira. Profeta que é profeta, identifica o problema, mas apresenta a solução baseada na palavra. A igreja está precisando de mim em quê? É isso que Paulo está dizendo. Medite nas escrituras e você vai ver que os servos de Deus envolvidos com o povo de Deus fizeram a diferença com a igreja. E Paulo insiste no versículo 5, que Deus vos dê paciência e ânimo, porque trabalhar com crente, meu Deus, tem que ter paciência. E os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como é necessário a quem segue a Cristo. Paulo está falando de uma igreja local. Você ser canal de harmonia na sua igreja local. Eu cheguei para o meu pastor, falei assim, pastor, eu estava olhando aí, eu fiz umas visitas aí nas congregações, no culto de doutrina, e as mensagens estão bem fraquinhas. Aí o pastor, sério? Eu falei, sério? E aí? Falei, e aí é que tá bem fraquinha. Ele, sério? Falei, sério? Ele, e aí? Falei, dá para melhorar? Ele, dá. Aí ele falou de novo, e aí? Falei, eles têm que ler Bíblia, né? Aí o pastor disse, mas com certeza eles leem Bíblia. Aí depois do silêncio ele disse, você só vai falar para mim que eles pregam ruim? Não foi você que percebeu o erro? Eu disse, sim. Aí o pastor disse, abra a escola e ensina eles a pregar. A minha esposa chegou para a mãe do nosso pastor e perguntou, e o círculo de oração? Aí a pastora disse, está faltando alguém para dirigir, tu pode cuidar? Se você identifica o problema e não se apresenta como solução, irmão, é melhor fechar a boca, tá? 7. Aceitem uns aos outros como Cristo aceitou vocês. Aí aqui a igreja inclusiva ama. A igreja gay se baseia nisso aqui. Aceitai uns aos outros. Suportai uns aos outros. Primeiro, suportai uns aos outros para a edificação e para o que é certo. Segundo, aceitai uns aos outros como Cristo os aceitou para que Deus fosse glorificado. Primeiro, é como Cristo aceitou. E como foi que Cristo te aceitou? No dia que você se arrependeu dos seus pecados. Quando foi que Cristo te aceitou? No dia que você reconheceu que era pobre, miserável, cego, nu, dependente da graça de Deus. Nesse dia, Ele aceitou você. É assim que a gente deve aceitar as pessoas na igreja. Se você reconhece que é dependente de Deus. Segundo, devemos aceitar uns aos outros como Cristo nos aceitou para a glória de Deus. Eu preciso te aceitar desde que o resultado dessa aceitação gere glorificação ao nome do Senhor. Se no fato de eu aceitar você em nosso meio vai gerar escândalo ao nome de Deus, vai ferir a igreja, vaza. Eu tenho que te aceitar no que te edifica, para o que é certo e para a glorificação. Alguém está entendendo isso aqui? Para a glorificação do nome do Senhor. Paulo primeiro trata a igreja local. Depois que ele trata o problema da igreja local, olha a voz, aqueceu e mudou. Agora! Mudou. Aí, quando ele trata o problema da igreja local, ele diz assim, lembrem que Jesus veio e serviu aos judeus. A sua versão, se for mais antiga, está escrita assim, Jesus veio debaixo da circuncisão. É para dizer judeu, o judeu é circuncidado. Jesus veio e serviu aos judeus para mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos patriarcas. O que Paulo está dizendo? Dos patriarcas veio Jesus. E a promessa feita aos patriarcas é que Jesus viria deles. De Sem veio Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó 12 filhos, dos 12 filhos vieram Israel, e de Israel veio a palavra e Jesus.
Então Paulo diz, Jesus veio dos judeus para mostrar que Deus é fiel com a promessa que fez aos patriarcas. Só que Jesus veio dos judeus para mostrar misericórdia para que os gentios glorificassem a Deus. Olha isso. Primeiro, agora nós vamos passar para a missão transcultural. Primeiro, a nossa missão local. Aí ele fala assim, Jesus veio dos judeus mostrando que Deus é fiel. Só que Jesus veio dos judeus não para mostrar apenas que Deus é fiel, mas ele veio para mostrar misericórdia. Quem está me ouvindo diz amém. Ele veio para mostrar misericórdia. Por quê? Para com os gentios. Por que que com os judeus é fidelidade e com os gentios é misericórdia? Porque os judeus estavam debaixo da aliança, desde o Antigo Testamento. Os gentios estavam fora. Para os gentios serem alcançados e trazidos para debaixo da promessa, é misericórdia. Porque Deus não tem aliança com eles, como aconteceu com os patriarcas. Então Jesus pregando, se entregando por todos, é a misericórdia de Deus mostrada aos homens. Pregar só para o judeu era missão apostólica, porque Paulo era judeu. Pregar para crente é uma missão eclesiástica. Agora, cuidar da obra missionária para que ímpios sejam alcançados, isso é misericórdia. Quem é gentil? Todo aquele que não é judeu. Vou perguntar, quem é gentil? Todo aquele que não é judeu. Quando na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, você vê Paulo, Salmos, chamando as pessoas fora do círculo israelita de gentil ou nações, está falando daqueles que não faziam parte da aliança de Deus em Israel. Agora, depois que trata o problema local, Paulo começa a falar da missão transcultural. É um problema eu, como pastor de igreja, focar a minha igreja só para fazer missões. Eu ganhar as pessoas, ou as pessoas virem a Cristo, e eu mandar todo mundo para outros países. Aí eu me tornei uma agência missionária, e não uma congregação local. Eu preciso, com visão bíblica, cristocêntrica e eclesiástica, entender, primeiro cuidar a igreja. E essa igreja que eu cuido, esta igreja que eu zelo, me capacita ou me ajuda a capacitar outros a fazer missões. Tem gente que posta 30 dias de agenda. Aí eu fico olhando os jovens pregadores, adolescentes pregadores empolgados, senador, com esse tipo de agenda. 30 dias de agenda. O cara prega todo dia. Aí os adolescentes, ô glória, um dia é eu. Ô meu sonho. Ô Jesus, faz comigo. Pelo amor de Deus, irmão, não me estressa não. Se o cabra prega 30 dias, ele não ceia. Se ele não ceia, ele não tem comunhão com o corpo de Cristo. Se ele não tem comunhão com o corpo de Cristo, ele não pode ser bênção para a igreja nenhuma. Segundo, se ele prega todo dia, ele não tem tempo para estudar. Se ele não tem tempo para estudar, ele vai decorar uma mensagem e pregar essa mensagem o ano inteiro. Isso quer dizer que ele não tem tempo para devocional. Ele não lê Bíblia, ele não ora, ele não estuda. Corre um grande risco dele estar ensinando a igreja de modo errado. Aí quando alguém pergunta, onde você congrega? Eu sou de rodear a terra e passear por ela. Quem me recebe eu congrego. É o Satanás. E rodeia a terra e passeia por ela. Não, irmão, você tem que ter um compromisso na sua igreja local. Quando você é bênção na sua igreja local, aí você está preparado para ser bênção para outras igrejas lá fora. Se você não tem uma base, você não tem experiência para transmitir a ninguém. Se você não senta para se alimentar, você não pode ficar em pé para alimentar ninguém. Então, primeiro Paulo trata a igreja local e agora ele fala de missões. E ele ensina a fazer missões. Olha que legal. Talvez você tenha desejo de ganhar alma. Eu vou te ensinar a ganhar alma hoje. Igual Paulo ensinou. Igual Paulo ensinou, não. Eu vou pegar os ensinos de Paulo e passar para vocês. Como, pastor, Paulo trata o assunto de ganhar almas? Primeiro, louvores a Deus. Versículo 9. Por favor, irmão, fala comigo assim. Por isso está escrito: te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Isso está no versículo 9. Olha o 11 agora, vem comigo. Louvem ao Senhor todos os gentios, louvem-no todos os povos. Sabe o que Paulo está dizendo?
Irmão, Paulo está dizendo que, gente, agora eu vou falar para vocês que Jesus quer salvar os que não são judeus. Jesus quer salvar os que estão distantes. Aí ele vai pegar textos bíblicos do Antigo Testamento, de Salmos e de Isaías, para dizer, está escrito que o nome de Deus seria louvado entre eles. O nome de Deus será louvado entre os que não conhecem Ele. Agora, se as pessoas não conhecem Deus lá fora, como é que vai ter louvor para Deus lá fora? Se eu que conheço Deus for lá fora louvar a Deus, Senhor. Não é óbvio. Se lá não conhece Deus, como é que eles vão louvar a Deus? Se aqueles que conhecem for louvar a Deus no meio deles. Sim ou não? Sim ou não? Esse é o método evangelístico. Música. Música é o método evangelístico. Só tem duas coisas que impactam a alma do ser humano: história e música. Lembre da criança. Tem duas coisas que impactam a criança, que chamam a atenção dela. É claro que hoje nós temos que falar, tenha cuidado com a telinha. Eu acho que até 2 anos e meio tem que se evitar muito a tela para as crianças. Mas é perceptível que a música e a história chamam a atenção das crianças. Perceba que se eu estivesse pregando uma história do Antigo Testamento aqui, eu teria mais atenção de vocês. Porque eu estou vendo que tem gente aqui que está desligada. Antigamente eu estressava mais. Só que quando você conta uma narrativa, a atenção das pessoas é chamada. Quando você lê um texto doutrinário, a pessoa até já desanima por causa do gênero do texto, do gênero literário do texto. Então, se você quer alcançar o coração do pecador, uma das estratégias é contar a sua história de salvação. Foi assim que Paulo começou pregando. Atos 9, Atos 22, 23, é Paulo contando suas experiências de salvação. É você contar uma história. Segundo, use a música, use o louvor. Eu estou falando de louvor. Porque, irmão, imagina agora uma cruzada evangelística. Eu já tive demais nessas cruzadas. E pensa numa luta. Aí eu nem vou mais para não estressar. Você chega lá na cruzada evangelística. Oh glória, vamos ganhar as almas para Jesus. Vamos ganhar as almas para Jesus. Aí coloca o caminhão na rua e chama os pecadores, os ímpios, os não crentes, os desviados. E vem, drogados, prostitutas. E vem, e tá todo mundo ali. Aí começa o cantor. Vamos ouvir o cantor cantar. Aí o cantor vai cantar para Jesus para ganhar os ímpios. Mas cadê o vaso? Onde o vaso está? Mas cadê o vaso? Aí de repente eu imagino a cara do ímpio. Ele cai no banheiro. O vaso ajuda ele com o vaso. Agora vamos ouvir a irmã cantar. Só ímpio, só pecador ouvindo o culto. Aí vem a irmã cantar. Tem sabor de mel, a minha vitória tem sabor de mel. Quem não me ajudou vai se arrepender. Eu vou crescer e você não vai. Eu vou prosperar e você vai ficar para baixo. A roda vai girar, eu vou ficar famoso e você não vai. Aí o pecador diz, rapaz, aí isso aí quer ser crente. Eu quero esse negócio para mim mesmo. Muita gente humilhou eu, agora eu vou dar a volta por cima. Eu vou arrebentar mesmo com quem me humilhou eu. O que você está fazendo com o evangelho? O que você está fazendo com a alma do pecador? Eles não entendem o nosso evangeliquez. A maioria das músicas são antropocêntricas. A minha esposa é cantora. É uma luta para achar uma música mais ou menos bíblica. Esses dias eu falei, eu vou compor. Aí eu peguei o violão e falei, Gideão. Ela, não, amor, para. Não, irmão. Mas pelo amor de Deus. É uma luta para provar uma música. Ah, pastor, música não é teologia. Na igreja, a música tem que ser teológica. Se é louvor, irmão, o que é louvor? Diga, é elogio. Se louvor é elogio e tu diz que vai cantar para Jesus, mas só fala para o homem, tu está idolatrando o homem em vez de louvar Jesus. Você percebe que esses artistas do mundo não gostam de músicas cristocêntricas? De hinos da harpa, não gostam de pregadores que pregam arrependimento? Por que tu me convida para essas festinhas deles? Por que não chama Vitorino Silva? Não chama. Chama quem canta assim, ó. Você é lindo, não pode sofrer. Deus ama muito você, você vai vencer. Você vai vencer o ursinho de Jesus, bonitinho. É claro que eles vão gostar disso. Então, irmão, ou você
evangeliza musicalmente com músicas cristocêntricas, ou você está perdendo seu tempo e você não está cantando para Jesus, você está cantando para homem. Sabe como nossos avós fizeram a Assembleia de Deus crescer? Já preguei muito em roça com os meus avós, sem energia, só a luz de vela. E pastor passava na porta da minha avó, lá na Bahia, Serra Grande, e a gente ia andando, passando de porta em porta, evangelizando, para que à noite chegassem no culto. Sabe qual eram os hinos? Sangue de Jesus foi na cruz, plena paz e santo gozo, breve verei o meu Jesus. Hinos bíblicos cristocêntricos, e à noite os pecadores estavam entendendo que é só pela graça, é só pela cruz que existe salvação. A primeira vez que eu fui para cá em Portugal, eu falei para o pastor, me leva para eu conhecer Portugal, aqui tem um monte de coisa velha, eu gosto, eu sou antigo, eu sou raiz, eu gosto de coisa velha, antiga. E o pastor me levou para ver aquelas construções antigas, e chegamos numa praça, tinha um jovem evangelizando, mas lá tem que ter autorização para evangelizar. Duas coisas que tem que ter autorização: pedir esmolas e evangelizar. E quando é para falar de Jesus, tu sabe que não é fácil. Meu Instagram mesmo é bloqueado em 27 países. Por causa do que eu prego. PT também não presta. Aí, esses dias, quando eu estou lá em Portugal, conhecendo a rua, tem um jovem evangelizando com violão. Aí ele cantava em inglês, mas ele colocava uma placa nas costas: Jesus te ama. Aí ele cantava outra música e trocava a placa: só Jesus salva. Ou seja, ele pegou a estratégia do louvor para evangelizar. Evangeliza louvando. Segundo lugar, olha o que Paulo diz, é o penúltimo lugar para a gente encerrar, versículo de número 10. Alegrem-se com o povo de Deus, ó gentios. Bora lá? Alegrem-se, ó gentios. É o segundo método de evangelismo. O que, pastor? Levar alegria. Ser instrumento de alegria. Agora, como que você leva alegria aos homens pecadores? Mostrando a sua alegria em Cristo, sua felicidade em Cristo. Fui pregar em Anápolis e o irmão me disse: pastor, o meu filho fazia medicina e ele abriu mão da medicina para estudar, para ser técnico de futebol infantil. Eu disse: ele tem problema? Ela disse: não. É porque tem um país na África que você só pode entrar para evangelizar se você for médico ou professor de futebol infantil. Falei: então por que ele não se formou em medicina? Sabe qual foi a resposta? Ia demorar muito. O curso para ser professor de futebol infantil é a metade do tempo para se tornar médico. Então ele tinha tanta pressa para ir fazer missões que ele estudou para ser professor de futebol infantil. Entrou no país, pastor, e todo mês a gente manda dinheiro para arrecadar bola, chuteira e ajudar a quadra. Falei: que legal. Aí, pastor, ele já tem 100 alunos e ele deu alegria para esses 100 alunos quando entrega bola, entrega tênis, chuteira, uniforme e vai a Bíblia junto. Essas 100 crianças trouxeram 100 pais para Jesus, pastor. Hoje o meu filho é professor de futebol infantil e é o pastor lá da quadra. Esses dias eu fiz uma live com o pastor Elias de Minas Gerais. Está no meu Instagram. Ele tem uma agência missionária. E ele estava pedindo no meu Instagram uma oferta. Ele precisava de $1.000. Sabe para quê? Para abrir poços artesianos na Índia. E ele mostrou um vídeo, está lá no meu Instagram. Ele mostra o vídeo que quando o poço é aberto, a máquina desce. Quando a água sobe, irmãos, as pessoas pulam, as pessoas vibram com o poço. Aí quando as pessoas estão felizes com o poço, o pastor sobe numa pedra e começa a dizer: tem uma água,
eterna, que dá vida eterna, que mata a sede da alma do homem. E ele começa a falar de Jesus. Essa é uma estratégia, levar alegria ao coração do pecador. Irmão, se você chega para os ímpios e só prega sobre o pão do céu, mas você não consegue colocar o pão na boca do faminto, você não consegue vestir uma criança, calçar uma criança, talvez você tenha mais dificuldade para ganhar aquela vida para Jesus. A igreja precisa se pôr como instrumento de alegria. Glória a Deus por essa palavra. Terceiro e último lugar. Olha a estratégia que Paulo ensina para mostrarmos o evangelho da salvação para as pessoas. Terceiro e último lugar, versículo 12. Em outra parte, o profeta Isaías disse: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios, e nele os homens depositarão a sua esperança. Quer mostrar ao homem o evangelho de Cristo Jesus? Chega lá e fala assim: olha, nós temos um reino, um governo na terra, governos que se levantam e caem, governos falíveis, governos falidos. As nações que mais sofrem são as nações debaixo de governo comunista, socialista. E o que a igreja chega lá e diz? Há um governo perfeito que está chegando, o Rei dos Reis está vindo, e ele fará um novo céu e uma nova terra. A igreja tem que mostrar para os homens que os tronos dos homens se levantam e caem, mas há um rei que eternamente reina. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Qualquer homem em quem a gente vota, como tem um senador, como temos vereadores, como temos deputados, esses homens em que nós acreditamos, eles têm que ser um reflexo antecipado. É mínimo, mas deve ser um reflexo antecipado desse governo que virá. As nações estão entristecidas com seus governantes, mas a igreja continua dizendo: só um é o rei perfeito, só uma é a lei perfeita, só um povo é súdito do verdadeiro reino, e esse povo é a igreja. Quem faz parte da igreja está debaixo desse reino perfeito. Quem faz parte da igreja tem essa esperança. Um dia tudo vai voltar a ser como era dentro do jardim do Éden. Um dia só a igreja reinará com Jesus. Não haverá corrupção, não haverá mentiras, não haverão impostos abusivos, não haverão guerras, não haverão rumores de guerra, não mais haverá maldição, porque o Rei Jesus está voltando. Aleluia! Então o que a gente tem que fazer? Vamos pregar que Ele está vindo. Vamos pregar Maranata. Vamos dizer: vem, Senhor Jesus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá na nuvem, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os vivos subiremos juntamente com eles nas nuvens e encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia. Vamos pregar 1 João 3, filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Aleluia! Vamos pregar Filipenses 3, 19 e 20. A nossa cidadania não está aqui, nós aguardamos aquela que vem do céu, de onde vem o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos pregar Apocalipse 22. Eis que venho sem demora, e trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Vamos pregar Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ele vem, e Ele vai reinar nessa terra.
Não haverá mais essa divisão pobre, rico, grande, pequeno. Não! Todos os salvos também governarão. E a terra vai ter felicidade. A terra vai ter alegria. Porque a gente não vai para o céu para ficar lá santo, 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 santo. Ô céu chato. Não, irmão. A gente vai. Participa das bodas do Cordeiro. A gente vai. Participa do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que na nova terra é a igreja com Jesus que vai reinar. Mas só a igreja terá acesso à nova Jerusalém, que ficará suspensa sobre a terra. Porque só a igreja é um sacerdócio real. Só a igreja tem acesso em cima e embaixo. E os homens aqui embaixo sendo liderados pela igreja. Oh dia glorioso, quem ainda mantém essa esperança no seu coração, pelo amor de Deus, levante a sua mão e diga Maranata. Fala, irmão, Maranata. Fica em pé. Cante que Jesus vem. Pregue que Jesus vem. E quando Ele vier, Ele vai te perguntar o que você fez pelo meu reino. Você quer entrar no reino, mas o que você fez por Ele? O que você fez para o resgate dos homens? Pode cantar essa música aí que eu não sei não. Ele vem.